Olá a todos, a gente vai dar continuidade no Compassion Eating, que é esse curso que fala de alimentação, de obesidade, de transtornos alimentares, de cirurgia bariátrica, de vários tratamentos já bem estabelecidos na literatura para os transtornos alimentares. E aí a gente está trazendo como novidade no último módulo o Compassion Eating, que é a forma de tratar os transtornos alimentares com o treino de habilidades de compaixão. Então essa é a novidade. O Cuidar com Paixão é um projeto que está no papel desde 2009 e finalmente ele sai do papel agora. E você que está assistindo esse curso, metade do valor que você pagou pelo curso, você está fazendo uma doação para o projeto Cuidar, e é nesse projeto que a gente vai espalhar compaixão por aí. Então a gente está tentando trazer um pouquinho essa experiência da compaixão nesse âmbito dos transtornos alimentares, que é a minha área inicial de estudo. Então é desde 2008 que eu trabalho e estudo muito isso. Então vamos lá, módulo 2, obesidade, a gente vai falar, então a gente vem na sequência do que a gente falou de alimentação, como a alimentação mudou na espécie, todas as formas de se alimentar, mas biologicamente, neurologicamente, a gente não mudou tanto assim. Então a mudança externa é muito mais rápida do que a mudança da espécie, tá? Chegando na obesidade, o mundo moderno é um homem obeso, uma mulher obesa, e a gente precisa entender melhor o que é obesidade e quais as consequências da obesidade a longo prazo e o que a gente chama de filhas da obesidade, que são as várias doenças, as várias complicações. Então a obesidade ela é uma realidade. Ela é uma realidade no mundo inteiro. O Brasil segue fielmente os passos dos Estados Unidos. Então a gente está se transformando num país de obesos. E quando a gente pensa numa pessoa que pesa 300 quilos, como é que os ossos, os músculos, os tendões, os órgãos internos ficam com tanta gordura, né? Então vamos tentar entender melhor o que é a obesidade. Quais as características da obesidade? A batatinha do McDonald's está aqui, não é por acaso, tá? Ela é uma grande contribuidora do caos de obesidade no mundo. O grau de obesidade é quantificado conforme o índice de massa corporal. O IMC é a sigla que a gente usa, IMC. Índice de massa corpórea, índice de massa corporal. Então, se você for fazer um exemplo, uma pessoa que pesa 82 quilos e mede 1,70 m. Então, é quilos dividido por altura ao quadrado, que dá um IMC de 28,37, né? Então, é um IMC que já está elevado, então, acima de 25, já está no sobrepeso, caminhando para a obesidade grau 1. O IMC é apenas um número e ele é considerado muito simplista, então ele não vai levar em conta o percentual de gordura, de massa muscular, de água. Então ele acaba fazendo umas comparações assim injustas, no sentido, se você usar somente o peso e a altura como fonte de informação, você pode estar equiparando, comparando um obeso a um halterofilista. Então, por isso que tem todos os trabalhos de bioimpedância, que aí você vai ver percentual de gordura, de massa magra, enfim. Também trabalhos de tomografia computadorizada vai, de fato, fazer um tratamento mais individualizado, porque vai conseguir entender o que é gordura visceral e o que é gordura subcutânea. Então, a tabela do IMC, essa fórmula aqui, né? Peso sobre altura vezes altura. E tem uma tabela para a gente fazer isso aqui está há muitos anos assim. Não use só o IMC, só esse número não é indicado, mas
é uma referência para várias decisões clínicas. Então, depois que você calculou o seu IMC, você pode estar dentro de um padrão de peso normal até 25, IMC 25, que é considerado saudável pensando num risco de outras doenças, tá? Se você está no sobrepeso, você está entre 25 e 30, que é o meu caso. Então, eu tenho um risco de comorbidade aumentado. Eu tenho mais risco de ter outras doenças, as filhas da obesidade. E aí a obesidade é dividida em tipo 1, 2, mórbido, obeso mórbido e super obeso mórbido. Então, o risco de comorbidades, de ter comorbidade é quando você tem mais de uma doença junta, né? Aí você vai de grave, muito grave, até muito, muito grave. Então, um IMC acima de 60. Provavelmente já é uma pessoa que já tem muitos comprometimentos para se levantar da cama, para caminhar, para fazer atividade, possivelmente não calça o próprio sapato, então as coisas vão ficando bastante graves, né? Então, há quem diga que sobrepeso hoje, IMC até 30, tem sim um risco de comorbidade aumentado, mas ainda não é crítico. Então, se não é sedentário, se faz atividade física, se tem massa magra, se está ativo, então talvez o risco não seja tão alto. Mas acima de 30 é um IMC que a gente já começa a se preocupar. Obesidade é doença, é uma doença clínica e a gente precisa prevenir, se preocupar, tá? Por quê? Porque a gente precisa de mais saúde, menos gordura. Então, gordura é forte, não só na comida, mas acumulada no corpo. E as estatísticas vão mostrar de que se você não cuidar da obesidade infantil, aí sim a gente está caminhando para uma sociedade obesa. De cada 5 crianças obesas, 4 permanecerão obesas quando adultas. Então, a gente precisa se preocupar mais com crianças sedentárias, crianças comendo, desempacotando, desembalando e não descascando. Acho que criança com suco, tudo que é muito processado, né, os multiprocessados, a gente começa a se preocupar mesmo, isso é sério. E a charge é essa, né, de que a gente vai evoluindo como espécie e é no mínimo trágico que a gente se transforme em super obesos. E algumas pessoas falam, Lina, mas você não gosta de gente obesa? Não, eu não tenho nada contra gente obesa, eu tenho N coisas contra a obesidade. Então, eu já fui obesa, eu sei o que é pesar 100 quilos, eu sei a diferença que faz 15, 20 quilos a menos para o seu corpo, para o seu cérebro, para o seu coração. Como é que a gente entende os diferentes padrões de obesidade? Então, classicamente, tem 2 tipos, né? Alguém que tem mais um formato de maçã e alguém que tem mais um formato de pera, essa é a metáfora, né? Então, a gente está pensando na gordura interna, não só naquela que você está vendo. Então, a obesidade subcutânea, ela não produz hormônios perigosos, mas tem uma alteração de quadris e coxas, né? Esse modelo da pera, e diminui a qualidade de vida, porque fica difícil carregar esse peso, né? Perde mobilidade. Então, a parte superior daqui do abdômen é mais fina e o quadril é mais largo, dando essa sugestão de pera. E é um grande padrão de obesidade feminina, então as mulheres têm um quadril mais largo, então é chamado de ginecoide. A obesidade visceral, ela é mais ao redor do quadril, por isso essa ideia de maçã. Ela é mais perigosa, porque ela causa a liberação de hormônios, causa hipertensão arterial, diabetes mellitus, e também diminui a qualidade de vida, então tanto faz o tipo, diminui a qualidade de vida.
As pessoas que têm esse padrão de distribuição gorduroso geralmente têm a cintura grande, então é mais roliço aqui, né? Então por isso a ideia da maçã. E tá mais caracterizado na obesidade masculina, que aqui não tem cintura, então tem essa gordura mais distribuída e é chamada de androide. Então tem alguns exames, por exemplo, na UBS, que dá para fazer só com uma fita métrica. Então tem algumas proporções, então antes de pedir exame, tem N questões que um médico pode avaliar e já ter a hipótese diagnóstica de, por exemplo, diabetes mellitus, mas de obesidade com certeza tem uma balança e eventualmente nem precisa da balança, né? Num exame físico, você já sabe que essa pessoa está já num grau elevado de obesidade, portanto, uma obesidade mórbida. Esse estudo foi feito em 2007, é um mapeamento da obesidade no Brasil. Eles usaram é um estudo bem desenvolvido, bem feito. A base da amostra foi de 4.223 pessoas e que fez essa distribuição no nosso país, né? Então, eu tinha mostrado o mapa dos Estados Unidos. Aqui é interessante você pensar que o norte tem 5% da população obesa e o sudeste 51%. Então, tem a ver com o que a gente falou lá no módulo 1 de alimentação, que é sedentarismo, 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 sedentarismo. No sudeste está tudo muito ao nosso alcance, né? A gente não precisa levantar, não precisa descascar, está tudo muito pronto. Então essa disparidade de 5 para 51% é interessante. Nordeste 23%, Centro-Oeste 7% e no Sul 15%. Então o mapa da obesidade no Brasil também distribuído pelo IMC, né? Então, 5% está abaixo do peso, 32% peso normal, 51% está no sobrepeso, então metade da população está no sobrepeso. Uma obesidade leve, 8,5%, obesidade moderada e obesidade mórbida. 3% de obesidade mórbida é muito alto, pensando nas complicações que é a obesidade mórbida, nas doenças que gera, e provavelmente são pessoas que já não estão mais funcionais, já não conseguem mais cumprir as suas tarefas, as suas funções, o seu trabalho, tá? A projeção aqui, esse é um mapeamento de 2007, eu não encontrei esse mapeamento refeito com dados mais atualizados, né? Então, essa projeção de sobrepeso, obesidade, obesidade mórbida mostra, né, é muita gente pensando em país. Então, algo precisa ser feito para que a gente tire esses milhões de pessoas da obesidade. Eventualmente, as pessoas não sabem o que estão comendo, não têm uma orientação adequada e a gente vê muita confusão. Nossa, mas eu pensava que isso era isso. Então, não é. Então, falta política pública, falta esclarecimento, falta, de fato, educação. A comparação da obesidade no Brasil nessa mesma pesquisa entre homens e mulheres é muito próximo, né? Sendo que o único que destaca mais aqui é o peso normal, que um pouco mais, 35% de homens têm peso normal, perto de 29%. Mas é interessante pensar que na obesidade mórbida, as mulheres é o dobro, então 2% para 4%, e abaixo do peso também é o dobro. Obesidade moderada também é o dobro. Então, quando a gente fala de ou abaixo de peso ou graus de obesidade, as mulheres estão o dobro em relação aos homens, né? Então, esse é um dado interessante. No Brasil, ainda muitas mulheres são as que cozinham e não os homens, né? Então, talvez muito dos hábitos alimentares, das questões sociais, nossa, brasileira,
tenham a ver com mulheres fazendo cardápio, mulheres cozinhando. Então, esse é um dado interessante para a gente pensar. O IMC por faixa etária, né? Então, se a gente for ver no sobrepeso, tem muita gente jovem já no sobrepeso, tá? Então, 18 a 25 anos, até os 30 anos, muita gente jovem. Já na obesidade mórbida, você vê que mais pessoas na faixa de 40 a 50 e pouco. Você não vê, é 0,4% os mais jovens, os super obesos. Em compensação, abaixo do peso, você já tem um número interessante de jovens abaixo de 25 anos com abaixo do peso importante. Seria pela desnutrição ou seria já pelas questões do transtornos alimentares, da magreza, do culto ao corpo magro, né? E falando em obesidade, a gente precisa falar de síndrome metabólica, que nem todo mundo conhece e que eventualmente chama síndrome porque não tem exatamente uma definição da causa e não tem exatamente um único tratamento. Então, quando você chama de doença, tem uma etiologia conhecida, uma causa conhecida, portanto, tem um tratamento. Quando você chama de síndrome, geralmente é multifatorial e tem algumas ações a serem tomadas, mas não tem um único tratamento e nenhum único remédio. E quando a gente fala de síndrome metabólica, a gente está falando dos obesos e dos superobesos, ok? A Organização Mundial da Saúde vai trazer que existem fatores de risco que são muito importantes para a morbimortalidade. Então, doenças crônicas não transmissíveis. Então, se a gente está preocupado com doenças transmissíveis, com bactéria, com vírus, a gente precisa prestar um pouco mais de atenção o que é crônico, o que é a pessoa se acostuma com aquilo, não enxerga como doença, não pensa em tratamento, muito menos em prevenção. Então, doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por graves quadros de mortalidade. Por exemplo, hipertensão arterial sistêmica. A pessoa fala assim para você: eu tenho pressão alta. Foi lá, mediu, eu tenho pressão alta. E o que você faz para cuidar da sua pressão alta? A pessoa fala: eu tomo remédio para pressão alta. Às vezes ele está te falando do remédio que ele toma, que é um diurético. Então, o diurético não é um remédio para a hipertensão arterial sistêmica. Mas você tomando diurético, você vai fazer mais xixi, portanto vai baixar a hipertensão arterial, certo? Mas eventualmente, se você não tomar o remédio e tirar o saleiro da mesa, o efeito seja melhor a longo prazo. E muitas vezes a pessoa não faz isso porque ela não sabe, ela não foi informada. Então, trocar a margarina com sal pela sem sal, caminhar até a esquina. Então, tem algumas ações, né, importantes. Eu tenho colesterol alto. Quanto colesterol alto? O colesterol tá alto. Aí a pessoa toma lá o remedinho, né, as estatinas para o colesterol alto. Mas aí ela vai tomar o comprimido, ela toma com a Coca-Cola, ela toma com o suco de caixinha. Então, ela deveria tomar com água. Então, ela compra o produto light, porque tem 30% a menos de gordura, mas aí ela come 50% a mais. Então, talvez tenha falta de educação em relação ao que é a doença, como tratar, como prevenir. Ingestão insuficiente de frutas. Mas eu tomo suco todo dia. Aí você compra o suco de caixinha, que tem corante, acidulante, um monte de açúcar. Muitos dos sucos que você compra de uva, de outros, tem suco de maçã na fórmula, porque a fruta aqui é mais barata, muito açúcar.
Se tiver sacarina, você fala, eu comprei o light, o diet, aí tem sacarina, né? Então tem o pior adoçante que o seu corpo pode precisar. Então, fruta é descascar uma banana, é comer uma maçã, né? Então, a fibra da laranja e não o suquinho. Hortaliças e legumes. Como é que a gente faz, né, para trocar o que não traz nada, o que a gente chama de calorias vazias, por algo que de fato o teu corpo reconhece como comida? Então, hortaliças e legumes está aqui na lista, né? E está relacionado com sobrepeso ou obesidade, inatividade física e tabagismo. Então, tem todos esses fatores de risco estão relacionados, né? Só que desses 6, 5 fatores têm a ver com alimentação e atividade física. E a síndrome metabólica, ela tem vários fatores, por isso chama síndrome. É multifatorial. Um item é predisposição genética. Então, você tem predisposição genética, tá na família, sua mãe tem, sua tia, sua irmã, seu pai. Mas precisa somar com uma alimentação inadequada. Precisa somar com inatividade física, com sedentarismo. Então, por isso que a síndrome metabólica, ela caminha junto com a obesidade. Não é a mesma coisa, mas caminham juntas. Então, a síndrome metabólica é um transtorno, uma síndrome de uma complexidade que é representado por vários fatores de risco. O risco maior é o risco cardiovascular, tá? Então, está relacionado a uma deposição de gordura e a resistência à insulina. Isso pode estar relacionado diretamente ao diabetes tipo 2, tá? Então, a relação entre síndrome metabólica e doença cardiovascular é que essa composição faz aumentar a mortalidade da população geral em 1,5 vezes. Aumenta a sua chance de morrer, tá? E a mortalidade por questões cardiovasculares aumenta em 2,5. Então, pensa só no último ano ou nos últimos 2 anos, as pessoas que você conhece que morreram, se está relacionado a infarto fulminante, a AVC e outras questões relacionadas a essa composição de doença cardiovascular e síndrome metabólica. O aumento da prevalência da obesidade em todo o nosso país é uma tendência, e é uma tendência assim extremamente preocupante, porque a gente tem crianças em idade escolar com graus de obesidade já importantes, adolescentes e, por incrível que pareça, exatamente nas populações de mais baixa renda. Então, não está relacionada a não comer, está relacionado a comer mal. A escolha dos alimentos não é boa. Então, tem um núcleo, que é o nível de evidência científica por tipo de estudo, que trouxe, então, quais são os componentes da síndrome metabólica. A obesidade abdominal. Então, aquele modelo ou de pera ou de maçã da obesidade, você vai fazer uma medida com a fita métrica da circunferência abdominal. Então, maior que 102 para homens e maior que 88 para mulheres, já acende o alerta, porque tem um depósito de gordura, já importante. Se no exame de sangue, né, os triglicéridos deu maior ou igual a 150, o HDL do colesterol, o HDL é o colesterol bom, é o de alta densidade. Para homens, se estiver abaixo de 40 e para mulheres, se estiver abaixo de 50. Então, isso já seria um alerta. Para uma pessoa que se alimenta bem, que faz atividade física, que é uma pessoa saudável no sentido da alimentação, tem um HDL acima de 50, acima de 60, o que denota que ela está tendo um bom desempenho metabólico. Pressão arterial maior ou igual a 130 ou
85, então é 13 por 8, né? Antigamente se falava 12 por 9, hoje se fala 12 por 9, 12 por 8. E se fizer um exame de glicemia de jejum, vai dar maior ou igual a 110. Então, esses números são assim, importantes, né? Que quando você fala de 13 por 9, você já se preocupa. Enquanto a gente está falando 12 por 8, a gente está mais tranquilo. Por exemplo, algumas pessoas têm uma propensão genética, família, e aí a gente acaba justificando um pouco, né? Ah, mas na minha família todo mundo tem pressão alta. Provavelmente tem, sim, uma propensão genética, mas provavelmente todo mundo come o mesmo churrasco, a mesma linguiça, a mesma maionese, né? E ninguém fala disso. As pessoas vão falar que é da genética e que eu não posso fazer nada. É exatamente o contrário. Exatamente por você conhecer a sua genética é que a gente faz prevenção. Então, o que é prevenção de síndrome metabólica? É uma adoção precoce, e aqui não precisa pensar na sua família nem no que tem na família, mas aqui a sugestão é que toda a população tivesse uma adoção precoce de estilo de vida relacionados à manutenção da saúde. Então, a gente fala de promoção da saúde, manutenção da saúde, que seria o quê? Uma dieta adequada e prática regular de atividade física. Quando a gente fala atividade física, é qualquer movimento diferente de sentado no sofá, né? Ou deitado na cama. Então, qualquer atividade física. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar academia. Não, não é pagar academia. É andar até a esquina, né? Então, aqui a ideia é muito simples. É fazer algumas mudanças no que você come e na prática de atividade física. A questão é como é que a gente motiva alguém, né? Então, prevenir a síndrome metabólica é prevenir diabetes, né? Tá relacionado. Então, tem a ver com o que a foto mostra aqui. Então, como é que você muda hábito? É difícil. Não é tão simples assim mudar hábito, mas uma das formas talvez principais é você responder aquelas 3 perguntas, né? Por que eu como o que eu como? E você entender por que você come o que você come. E aí você pode decidir se você quer uma vida com saúde ou uma vida com doença, né? Prevenção primária, o que é isso? Bom, a gente tenta permitir que a gente tenha uma manutenção do balanço energético e de um peso saudável. Não tô falando de peso ideal, tá? Não tô falando de ver uma foto ali no Instagram de alguém e falar, olha, eu quero ficar com o corpo dela, né? Até porque você não tem Photoshop, então provavelmente você nunca vai ficar com o corpo igual de quem tratou a foto com Photoshop. Reduzir a ingestão de calorias sob a forma de gorduras. Então, muito do que você come, você não sabe que tá cheio de gordura e cheio de açúcares. Aumentar a ingestão de frutas, hortaliças, leguminosas e cereais integrais. Parece muito simples, mas a ideia é 5 por dia. Então, se você comer uma castanha, você comeu na salada tomate, alface, comeu uma banana de manhã e no final do dia você comeu um refogado junto com arroz e feijão. Mais ou menos isso. Reduzir a ingestão de açúcar livre e reduzir a ingestão de sal, de todas as formas. Então, principal dica, se você precisar cortar açúcar, açúcar líquido. Seu cérebro não reconhece o açúcar líquido. É melhor você comer um doce gostoso no meio da tarde do que você tomar meio litro de suco de garrafinha, de caixinha, cheio de química, e reduzir a ingestão de sal. Então, tentar diminuir, cozinhar os alimentos já com o sal. É melhor você deixar para colocar o sal no final, porque o sal do cozimento ele se perde no paladar, né? Então, tem um monte de dicas simples que podem ajudar muito. Atividade física é determinante no gasto de calorias e fundamental para balanço energético e controle de peso. Sim, isso é verdade. Mas é mais verdade ainda que qualquer atividade física que você fizer
é para o seu cérebro, para o seu corpo, para o seu coração. Não é só porque você quer controlar peso. Atividade regular ou exercício físico vai diminuir o risco relacionado a cada componente da síndrome metabólica e de outras doenças. Então, trabalhos de oncologia, câncer de cólon, câncer de mama, tem uma relação direta com atividade física, exercício físico e o que você come, tá? Então, é importante a gente pensar em prevenção primária. Se você é aquele que vai até a esquina ou desce um lance de escada e já tá sem conseguir respirar, é porque você tá com baixo condicionamento cardiorrespiratório. Se você vai pegar um objeto, carregar alguma coisa e já sente dor, é porque você está com pouca força muscular. Então, o sedentarismo já está começando a dar sinais claros de que você precisa fazer alguma coisa, né? Então, se você tem esse baixo condicionamento cardiorrespiratório, pouca força muscular e é sedentário, ou você tá com isso porque você é sedentário, você aumentou a sua chance de estar ou ter síndrome metabólica em 3 ou 4 vezes, o que é muito. Então, o exercício físico vai te ajudar a diminuir a pressão arterial, vai aumentar o seu HDL e vai, portanto, aumentar o seu controle glicêmico. Qual a ideia de exercício? Duração mínima de 30 minutos, de preferência diariamente, incluindo exercícios aeróbicos e fortalecimento muscular. Tudo isso junto, prevenção de síndrome metabólica. Olha, mas eu não tenho dinheiro para pagar academia, eu não tenho tempo para isso, não consigo incluir 30 minutos. Então, eventualmente você desce uma estação antes ou uma estação depois do metrô, vai caminhar 15 minutos na ida, 15 minutos na volta. Isso já faz uma diferença muito grande. Subir escada, descer escada em vez de pegar o elevador. A melhora dos hábitos de vida deve contemplar a redução do tempo de lazer passivo. Então, tudo que estamos fazendo, né? TV, celular, jogos, computador, é o que a gente chama de lazer passivo. E aí, o que não é lazer passivo? É sair para caminhar com o cachorro, dar uma volta no quarteirão, pegar uma bola, jogar, correr, qualquer coisa, andar de bicicleta. Então, é sair um pouquinho desse lazer passivo. Agora, a gente fala de tabagismo, que deve ser agressivamente combatido e eliminado. Por quê? Porque ele eleva o risco cardiovascular. Nesse momento, nessa década que a gente vive, não tem mais ninguém falando que fumar é bom para qualquer coisa, a não ser para todas as doenças que você possa imaginar e câncer de pulmão e questões cardiovasculares. E para a gente dizer não à obesidade, talvez tem que ficar claro que não é uma questão estética, é uma questão de doença, de risco de vida. E mais do que isso, né, são doenças que vão se agravando ao longo dos anos e das décadas e todo mundo acha que não tem o que fazer. Então tomava um comprimido, agora toma 2. Então vai aumentando a dosagem de medicação, mas não muda em nada o hábito. Então as filhas da obesidade vão crescendo e vão matando. Bom, a obesidade vai piorar a qualidade de vida e a quantidade de anos de vida, com qualidade, certo? E a obesidade causa doenças, várias doenças, então a gente vai chamar essas doenças que decorrem da obesidade de filhas da obesidade, ou as doenças comórbidas que vêm junto. Por exemplo, hipertensão arterial elevada, diabetes tipo 2, colesterol alto, apneia do sono, insuficiência cardíaca, artroses, questões muito sérias, né? Quadril, joelho, tornozelo, porque o sobrepeso também tem um impacto aí, né?
e obstrução arterial. Só que se a gente está falando de coronárias, carótidas, alguém vai lá, você for falar, nossa, passou mal, fez uma angioplastia, colocou uma safena, nossa, colocou o stent, é o nono stent que ele coloca. Então, a gente vai colocando, tomando remédio, tomando as estatinas, mas não muda hábito, não muda alimentação, não muda. Então, às vezes, é isso que é o triste, porque é uma doença que vai matando lentamente, né? Além da mortalidade precoce, da baixa qualidade de vida e do prejuízo, também existe o sofrimento psicológico. Isso a gente não pode negar. A dificuldade para andar. É difícil carregar um peso, esse sobrepeso tão grande. Passar na roleta do ônibus, ou chegar num auditório, ou chegar numa sala de espera em que não tem uma cadeira mais larga, né? Então é constrangedor passar por alguns lugares. Poltronas de cinema ou avião, então é óbvio que hoje você tem poltrona específica para obeso, você tem no metrô, você tem no cinema, você tem nos teatros, mas não deixa de ser constrangedor isso, né? Comprar roupas, então geralmente a pessoa vai numa loja comprar roupa, não tem a roupa que ela quer, não tem, porque ela usava o G, tá usando o GG, tá usando o GGG, XXG, então a dificuldade de comprar roupa é grande e é bastante constrangedor, né? A situação assim de você entrar numa loja, a pessoa olhar para você e falar, olha, eu não tenho roupa do seu tamanho. Assim, as histórias, os relatos são bem tristes, bem constrangedores. Fazer a higiene pessoal é outro ponto, porque uma obesidade severa, mórbida, a pessoa não consegue abaixar, ela não consegue lavar o próprio pé, ela não consegue girar o tronco, então tem questões severas de higiene pessoal. E a discriminação social, que dificulta relacionamentos sociais, relacionamentos afetivos, e também tem um impacto na vida profissional, porque isso está na literatura, está mais do que sabido. Uma vaga, chega os dois últimos candidatos, um magro e um obeso, o magro fica com a vaga e o obeso não. Isso tem vários estudos mostrando isso. Diabetes. Mas diabetes só tem a ver com obeso? Não, não tem só a ver com obeso. Mas muitas vezes o diabetes tipo 2, que começa na idade adulta, ele está relacionado sim com síndrome metabólica e com obesidade. Então, como é que a gente vai pensar em melhorar a informação, oferecer, né, lugares públicos para ter exercício, mais lugares que se venda alimentos pró-saúde. E aí talvez o Brasil mude o panorama que a gente está caminhando de obesidade e diabetes. É uma tragédia anunciada há muitos anos, mas sem muitas mudanças. Então, um estudo que mostra que 11% da população brasileira sabem ser portadores. Com certeza esse número está subestimado, porque muita gente não sabe que tem, não teve o diagnóstico, tá? Então, a distribuição é menor para o diabetes tipo 1, porque a criança já logo cedo os pais descobrem, né, mais ou menos 20%. Gestacional também 1%, diabetes gestacional, diabetes secundário por outros motivos, e o diabetes tipo 2, que é esse diabetes que o adulto acaba tendo, é em torno de quase 80%. É muita gente e para uma questão que existe prevenção e tratamento, né?
Então a distribuição no país ela é bastante homogênea, digamos assim, e a região sudeste ela tem um índice um pouquinho menor em relação a norte, nordeste e sul, talvez pelo acesso a mais informação, a mais prevenção e tratamento. Pensando aqui a distribuição, né, por região, o vermelho que você está vendo as barras mais altas é o diabetes tipo 2. Então, por região, né, comparando com o Brasil inteiro, é em torno de 70% da população, é muito parecido. O único que salta aos olhos é a região Nordeste, que é um pouquinho mais elevado, tá? E é interessante se a gente pensar em termos de alimentação de produtos que são distribuídos pelo país. Por exemplo, margarina no Nordeste, tudo com sal. Você não encontra esse produto sem sal. Você já encontra produtos sem sal no Sudeste, no Sul. Então tem também uma diferença aí de paladar, né, do que a população da região gosta mais. Talvez isso tenha uma relação com o índice, tá? Quando você pega uma população de diabéticos e vai tentar entender as comorbidades, além do diabetes, o que mais essa pessoa tem, né? Então a gente está fazendo essa relação de diabetes com obesidade, com síndrome metabólica, mas o que também tem junto com diabetes. Quase 70% dos diabéticos têm pressão alta, então caminha junto. Colesterol elevado, quase 40%. Doenças nas articulações no geral, joelho, tornozelo, 30%. Também problemas vasculares, varizes, vasinhos, pernas, quase 30%. Quando a gente vai falar de psiquiatria, 17% tem depressão, também além do diabetes, e outros transtornos do humor, que também eventualmente incluem a depressão. Então a gente está falando 30% tem alguma doença ligada à psiquiatria, tá? Doenças coronárias que podem de fato levar a um infarto, 13%. E gordura no fígado, 4%. Então, o que está de vermelhinho aqui é o que de fato é um risco direto de morte, tá? As outras questões, insuficiência respiratória, incontinência urinária, apneia do sono, ela não leva à morte diretamente, mas pressão alta, colesterol elevado, doenças coronárias, gordura no fígado, esteatose hepática, mais diabetes, aí essa conjunção de tudo isso é uma bomba relógio, é algo que está ali esperando para explodir. E como é que a gente trata? Tem tratamento? Então a gente vê que crianças obesas serão adultos obesos. Mas para você ter uma criança obesa, já com uma obesidade importante, provavelmente você tem alguém na família obeso. Porque a criança come o que oferecem. Numa primeira fase, ela não escolhe, ela não sai para comprar. Então, tem alguma coisa acontecendo já no seu núcleo familiar. E o que vocês acham? Tem como tratar a obesidade? Obesidade é uma doença. Ela não vem sozinha, ela vem com várias outras questões. E dá para tratar? Ou a gente faz regime de engorda para depois fazer a bariátrica, né? Porque isso também acontece. Então, eu já tive situação de chegar às 7 horas da manhã na copa lá da empresa, a pessoa tá comendo, tem um pastel na mesa, um na mão dele e uma Coca-Cola. E óbvio que ele olhou para mim, viu minha reação, ele falou, não se preocupa não, é que eu tô fazendo regime de engorda para poder fazer a bariátrica. Aí eu fiz uma cara mais assustada ainda, lógico. O tratamento da obesidade é clínico, porque a obesidade é uma doença clínica. Como é que a gente faz? Reeducação tríplice ou reeducação global, não dá para tratar só num aspecto. Precisa de acompanhamento nutricional, de atividade física e de acompanhamento psicológico.
precisa ser diária e mantida por toda a vida. Fica puxado, né? Você imaginar que você vai ficar a vida inteira se controlando no que você come, no que você não come. Qualquer medicamento, qualquer um, tem apenas um valor coadjuvante e pequeno. Não tem nenhum remédio para você deixar de ser obeso. E o tratamento clínico, ele só vai funcionar bem dependendo do peso, porque um peso muito elevado em MC, uma obesidade mórbida, já é mais difícil. Então, o que tem na literatura é que pacientes muito obesos não têm boa resposta. Então, dá para emagrecer quanto com tratamento assim, sem ser cirurgia? 10, 20, 30 quilos. Mas eu já acompanhei gente que emagreceu 40, sem cirurgia bariátrica. Então, depende muito da disposição, da motivação da pessoa de mudar. Por quê? Como é que você se torna obeso? Fazendo tudo igual todo dia, certo? Comendo o que você gosta, do jeito que você gosta, todo dia. Sedentarismo, obesidade, vai engordando, engordando, engordando. E aí, como é que muda isso? Como é que reverte? Deixando de fazer o que você faz. Então, tem mudança de hábito, é impossível ser de outro jeito, né? O que a gente sabe? Que os pacientes muito obesos, eles fazem um tratamento para obesidade clinicamente, com médico, com endócrino, com nutricionista. Eles perdem pouco peso, mas reengordam com facilidade, tá? E o tratamento clínico, ele geralmente é bem sucedido quando IMC até 40. Tanto é que acima de 40 você é elegível a fazer a bariátrica. Então, se você tem o seu convênio médico autoriza a cirurgia bariátrica a partir do IMC 40 ou a partir do IMC 35 se você já tem outras doenças, outras comorbidades. Dá para reverter? Dá, mas precisa muita motivação e precisa de fato a ideia de que você precisa de uma mudança e essa mudança vai ter um impacto no seu dia a dia, né? Porque todo mundo que faz dieta emagrece, o problema não é emagrecer, emagrecer é o mais fácil. Você faz essas dietas malucas, você vai emagrecer. O segredo é manter o peso, ou seja, manter o que você perdeu de peso. Então, o segredo é emagrecer com saúde, porque emagrecer por si só é a coisa mais fácil que tem. O difícil é manter e estar saudável. Então, a gente sabe que para obeso mórbido, que MC acima de 40, não funciona. Eu ouço esse não funciona, isso aqui está na literatura, e a gente ouve isso em congresso. Funciona para algumas pessoas. Essa frase não funciona, ela é questionável, mas é o que está na literatura, tá? E dietas? Dieta funciona? Eu perco o paciente no consultório, porque cada vez que um chega falando que está com uma dieta maravilhosa, dieta não funciona. Vai ser só mais uma. Nunca vai ser a última. Porque dieta não funciona. Isso está na literatura, mais do que fundamentado, mas a dieta é um jeito de eu acreditar que eu controlo o meu peso fazendo uma dieta, seja qual for. Quanto mais cara, costuma ser melhor, porque a pessoa põe mais esforço, né? Mas o reganho do peso e o efeito sanfona é uma realidade. O efeito sanfona, ele está relacionado desde 2009, eu vi isso em congresso. Tem gente que estuda efeito sanfona e câncer e doenças cardiovasculares, mas especialmente câncer. Então, é sério, é muito sério. E como é que a gente escolhe a melhor dieta, hein? Alguém tem uma dica? Então, a gente está aqui nessa corda bamba entre um mundo verdinho, né? E um mundo das frituras e tal. Como é que a gente escolhe? Se é que existe uma boa dieta, vamos tentar encontrar. Soluções práticas para emagrecer. É o que a gente quer, né? Tem que ser prático, tem que ser fácil. E talvez essa capa de livro aí a gente ficasse bem seduzido, né? Eu não consigo emagrecer, que é a dieta Dukan.
A maioria não consegue. Ou consegue e ganha mais do que perdeu. Então, talvez esse título seja sedutor para muita gente. Eu não consigo emagrecer, só que esse aqui é a versão ilustrada. Então, se você está com preguiça de ler, ou você está tão obeso, tão insatisfeito que você não tem foco para ler, aí você vê as ilustrações dessa versão aqui. Quebrando mitos e mudando paradigmas. Então, se você de fato está motivado, talvez esse livro faça sentido para você, né? De novo, né, o Pierre Duncan falando, né, eu não consigo emagrecer. Só que se você mulher está idealizando alguma mulher francesa linda e sensual, de repente a verdadeira dieta das francesas seja bem motivador, né? Nossa, best-seller mundial, a Princesa Kate. Então, se você não consegue emagrecer, visualize a Princesa Kate e siga a dieta que ela fez, né? Bom, nessa toada de eu não consigo emagrecer, é bom a gente achar um livro que tem dicas infalíveis para emagrecer e se manter em forma. Esse livro tem 100 dicas. Então, se uma não der certo, você tenta outra. Vamos pensar na evolução da espécie? Vamos entender o que aconteceu com nós, humanos? E vamos tentar a nova dieta da evolução. O diário de um magro, é interessante, né? Então, alguém que vive indo para spa, vive tentando emagrecer e aí faz o diário de um magro. Mário Prata fazendo uma brincadeira com o diário de um mago, né, do Paulo Coelho. Flávio Gicovati, como é que a gente vai deixar de ser gordo? Será que um psicanalista vai ajudar a gente nessa jornada? E aí tem versões diferentes, né, do Gicovati. E uma ofensa, né? Só é gordo quem quer? Será mesmo que eu quero ser gorda, né? Então, vamos tentar entender. Eu posso fazer você emagrecer. Aí você se encanta, né, pela foto da capa e fala, olha, eu vou conseguir dessa vez. A minha dieta. Então, alguém que passou pelo processo de deixar de ser obeso, vai lá e propõe a sua própria dieta e vende. A mais famosa no mundo inteiro, né, a dieta revolucionária do Dr. Atkins, com certeza vendeu milhares e milhares. E no Brasil a gente tem aqui, tinha, né, o Alfredo Halper, que faleceu, mas o filho dele toca a clínica e muita gente de fato emagrece com as ideias desse doutor. E a ideia de que você não precisa passar fome, então você pode comer para emagrecer, parece também interessante, bastante sedutora, né? Então é uma filosofia nutricional de que eu como para emagrecer. E você sempre imaginou que dieta é não comer, né? Então aqui não, você vai comer para emagrecer. Pensando em alimentação natural, você é o que você come. Será mesmo? Então, vamos ver, né? Aí você começa a se encantar pelas dietas. Por exemplo, se você emagrecer fazendo a dieta das estrelas. Magra? Não, ainda não. Gorda em recuperação e eventualmente a gorda em recuperação tem a ver exatamente com o efeito sanfona, porque ela nunca vai se sentir magra e de fato nunca chega a ser magra. Se você não conseguiu nenhuma, comece hoje a perder peso. Esse livro traz a esperança, né, de que você pode começar de novo, mas é preciso saber emagrecer. Então tem livro que só vai dar dica de como emagrecer sabendo. Se você pode comer para emagrecer, você também pode cozinhar para emagrecer. Então tem um monte de receita legal que cozinhando você emagrece. O guia definitivo, então vamos emagrecer de vez, não tem reganho de peso depois, né? Emagrecimento definitivo, aí tem todos os cálculos, todas as formas de fazer, que tem que derrubar os mitos, né?
e você consegue emagrecer com sucesso. Tem várias regrinhas ali para seguir, mas você emagrece com sucesso porque afinal você precisa de um caminho de superação. Então você decidiu emagrecer e agora não tem volta. 50 regras de ouro para emagrecer. Todo mundo quer a regra de ouro, só que aqui tem 50, não sei se dá para seguir. Tem 126 atitudes para emagrecer, então você vai colecionando, né, os livros de dieta. Livre para emagrecer, então você vai ser mais livre do que nunca e vai continuar emagrecendo. Emagrecimento não é só dieta, concordo plenamente, tem 1000 dicas nesse livro. O segredo para emagrecer. Como fazer a reeducação mental para emagrecer definitivamente. Aí esse aqui tem um toquezinho mais de psicologia, porque a gente precisa aprender a emagrecer, a gente precisa aprender a ser magro, né? Então a gente emagrece e continua se sentindo gorda, tá? Então, emagrecer de novo. A ideia de vida leve, né? É uma ideia interessante, deixar de ser pesado, tá? Dá para fazer uma dieta dissociada e pensar que emagrecer com saúde pode ser comer de tudo? Tem que testar, né? A outra já diz, detone, 6 semanas, 10 centímetros e 2 tamanhos do manequim. Então, se você está usando 46, você vai para 42. Dá para fazer isso em 6 semanas? Emagrecimento, exercício e nutrição, várias dicas, fazendo essa composição. Exercício de pilates não é bom só para o corpo, é bom também para perder peso. Muita gente faz pilates semanalmente, né? E aí vem as dietas mais concisas. Essa aqui é só 31 dias. Boa ideia, né? Que você vai chegar em setembro, daqui a um mês todo bonitinho. E também dietas que vão contar segredos, mas já tem uma meta. 8 quilos por mês, tá? Por exemplo, 4 semanas. Opa, 31 dias, 4 semanas, tá certo? Tem dieta que é só 17 dias. Parece bom, né? Ficou mais curtinho. Mas tem uma maravilhosa que é só 4 dias. Será possível? A outra é só 2. Melhor ainda, 2 dias. Outro livro, só 2 dias. Gente, quantos quilos será que a gente consegue em 2 dias, né? Acho que eu gosto mais dessa aqui, porque é dieta das 3 horas. Então, mais rápido ainda. Vamos ver se é eficaz ou não. Dieta do baixo índice glicêmico, tem tudo a ver com diabetes, né? Faz sentido. Dieta do baixo índice glicêmico também com outro grupo de receitas, tá? Porque você precisa ter receitas perfeitas para emagrecer. Alimentação e exercício conjugado, a capa é linda, colorida, maravilhosa, né? Dieta ortomolecular, então a gente já está indo aqui para um outro campo. O que a dieta ortomolecular pode fazer para você? Geralmente a proposta é que ela vai fazer maravilhas, né? As capas do livro são maravilhosas, né? Dieta do metabolismo também para te ajudar, né? E a dieta do tipo sanguíneo. Aí você faz o exame de sangue, vê qual é o seu tipo, é A, B, é O, e aí você vai ver o que é melhor para o seu tipo sanguíneo. Você quer uma barriguinha zero, então você pode comprar esse livro, A Dieta da Barriga Zero. Em 32 dias você vai perder 7 quilos. Se você precisa de 14, você vai ter que se esforçar um pouco mais. Dieta do abdômen também tem. E como seria uma dieta italiana, né? Que a gente pode comer massa e emagrece. Gente, será que dá para fazer isso? Também dieta japonesa, para quem gosta de sushi, dá para comer no japonês e emagrecer. Dá para emagrecer contando passos. Parece simples, ele propõe aqui que dá. A outra vai dizer que em 10 passos você emagrece. E várias dietas têm a ver com contagem de pontos. Então, dieta dos pontos para crianças e adolescentes. Aí tem a nova dieta dos pontos. Tem dietas que é mais simples, tem dieta que é mais saudável. E aí tem um livro pequeno, que é um guia, dieta do pequeno livro, dieta saudável para o dia a dia, as regras de ouro,
né? E aí são nutricionistas trazendo isso. Várias questões de você fazer dieta nota 10, que você vai somando os pontos, né? Dieta também nota 10, que uma outra versão de como você conta esses pontos. Cardápios nota 10, então nota 10 tá todo mundo, né, maravilhoso aqui. Como é que você faz boas escolhas? Então aqui já tem um pouquinho essa linha de que fuja das dietas, aprendendo a comer. Então você escolhe isso e não aquilo. Não é exatamente uma dieta, mas é uma forma, né, de você escolher melhor se você come alimentos crus, se você come grãos. Então a dieta maravilhosa dos grãos, dieta vegetariana do baixo carboidrato, dieta do mel. Dá para emagrecer comendo mel? Dieta do arroz, são vários tipos de arroz, vários tipos de preparo. Para quem gosta de chá, dieta do chá, então você emagrece tomando chá. O Ziraldo faz uma brincadeirinha aqui, né? Que o menino maluquinho também tem o livro das dietas, e aí tem receitinhas super rápidas para ajudar a mamãe a emagrecer o filho gordinho. O menino maluquinho gordinho. E aí tinha dieta do abdômen para os homens, aí tem um livro que é só para mulheres. Para mulheres inférteis tem a dieta da fertilidade, que é para aumentar. Se você assiste muito filme de Hollywood, dieta das divas de Hollywood. A dieta da idade verdadeira, então fique cada vez mais jovem com a dieta certa. Então rejuvenesça com dieta. Livro das dietas, a dieta inteligente. Aí você se sente mais inteligente quando você compra um livro desse. O dicionário das dietas, porque tem muita dieta, a gente precisa ter um dicionário, né? E 101 coisas para você fazer antes da dieta. Então você sai fazendo 101 coisas antes de entrar em dieta, tá? A dieta de Wall Street também foi bem famosa na época. A dieta de South Beach, aí é como os americanos, né? Vendem dieta para o mundo, o país mais obeso do mundo vendendo dieta. Então, dieta de Wall Street, de South Beach, de Beverly Hills, e a dieta dos países magros, então não é dos Estados Unidos, a dieta do tipo sanguíneo, dieta mediterrânea, parece interessante, né? Tem vinho, tem umas coisas bem gostosas. Dieta TNT, é o plano explosivo para você emagrecer de vez. E a dieta de Auschwitz, aí essa fica um pouquinho triste. Coma e emagreça com ficção científica, então tem gente trazendo aqui, né, ficção científica no emagrecimento. Você é a sua dieta, a dieta dos nossos ancestrais, como é que eu entendo, né? A dieta de Jesus e seus discípulos. E um livro interessante aqui que diz: dieta faz mal ao cérebro. Como perder peso sem fazer dieta. Mente sã, corpo são, sim. Vice-versa também. Tem um aqui interessante que é o estômago possuído. A dieta do futuro. Que mais? Chega de dieta. A essa altura você não aguenta mais falar de dieta. A dieta sem dieta. Dieta sem castigo. A dieta da preguiça, ela deve ser boa. A dieta das emoções, a dieta do bom humor e a dieta do amor. Segredos e receitas para uma vida plena e ativa e emagrecer. Maravilha, hein? E como emagrecer fazendo sexo. Essa deve ser uma boa dieta. Então, com esse monte de livros de dieta, cada vez mais, você vai numa livraria, você vê uma variedade de dietas. Funciona? Então, se funcionasse, a gente não estaria com essa epidemia de obesidade, né? Então, o que a gente tem que fazer além de entrar em dietas e dietas e dietas? Então, como é que a gente vai prevenir a obesidade? Porque é disso que se trata. Porque depois que você está obeso, passou do IMC 35, 40, você não acredita mais que dá para reverter. Você já está com as outras doenças, você já está criando as filhas da obesidade. Quanto mais tempo passa, mais as filhinhas estão ficando grandes e você não tem mais o que fazer. É muita doença junto. Então, vamos prevenir? Sem ser fazendo dieta.
Então, a Universidade de Harvard, por conta, né, da questão de saúde pública americana de tanta obesidade, tem um guia para prevenção da obesidade, mas já falando de crianças. Por quê? Onde a gente vai começar? Vamos começar pelas crianças. Porque a gente já sabe que uma criança obesa vai ser um adulto obeso. Então, se a gente conseguir mudar hábito em criança e ela não crescer um adolescente obeso, se ela tiver magra, ela cresce um adulto magro. Então, o início da infância é o tempo crítico para a prevenção de ansiedade. Super crítico. É quando elas são crianças que elas estão desenvolvendo as preferências, os gostos, aprendendo a andar e brincar e imitando os hábitos de quem? Dos seus cuidadores. Sejam saudáveis ou não. A gente não imita só o hábito saudável, a gente imita qualquer hábito. A gente aprende por imitação. Para muitas crianças, os cuidadores dessas crianças não são seus pais, são outras pessoas. Então, isso não é só nos Estados Unidos, isso é no Brasil também, mas no Brasil, nos Estados Unidos, 75% das crianças passam, em média, 35 horas da semana na escolinha ou na creche. Se você pensar, né, que um trabalhador CLT tem uma dedicação de 44 horas semanais para o seu trabalho, em média as crianças ficam 35 horas na creche ou na escolinha, tempo integral. E aí é uma triste notícia, porque infelizmente a obesidade infantil está aumentando. Globalmente, estima-se que 43 milhões de crianças pré-escolares estão com sobrepeso, tá? Então, a ideia de que esse número é para 2020, então isso representa um aumento de 60% na obesidade infantil comparando com 1990. Então, em 3 décadas é um aumento de 60%, é um dado alarmante. Como é que a gente pode fazer para mudar esse panorama, esse cenário? Pensa nas experiências no início da infância. Na sua grande maioria, a ausência da amamentação materna, muito pouco sono, muita TV e computadores, e tudo isso junto aumenta o risco de obesidade ao longo da vida. Os cuidadores têm um papel crucial, exclusivo, único para reverter a epidemia de obesidade no mundo inteiro. Como é que pode educar os pais sobre os hábitos saudáveis e também fornecer um ambiente saudável para a criança, para que essa criança possa comer, brincar e crescer? Servir água regularmente, ao invés de refrigerante, sucos industrializados ou bebidas com adição de açúcar. Então, será que as crianças crescem bebendo água ou está todo mundo bebendo caixinha? Então, é importante assegurar que as crianças de 1 a 6 anos não bebam mais do que 1 copo por dia das bebidas. Então, se você acha que você está criando bem o seu filho, dando suco de caixinha, 200 ml, 300 ml, 500 ml, então melhor não, porque aqui seria 1 copo de 200 ml dia e não refeição, tá? A ideia é que você possa servir suco 100% natural, sem adição de açúcar, no copo e só nas refeições. Então não é alguma coisa que está na geladeira, a criança vai bebendo ao longo do dia. Para crianças de 1 a 2 anos, leite integral, e para crianças acima de 2 anos, a orientação é que você ofereça somente leite desnatado, com teor de gordura menor, que você ofereça um mix, uma variedade de vegetais coloridos todo dia, especialmente vermelhos, alaranjados e verde escuro. A dica é que quanto mais colorido o prato de comida, melhor o prato. Sirva uma variedade de frutas ao invés de sucos, né? Melhor a criança chupar 2 mexericas do que tomar uma garrafinha de suco. Assegure que todos os pães, cereais e massas consumidos sejam integrais, de preferência sejam integrais. Então, tente substituir o que é branco por integral.
Proteínas boas, entre aspas, para o coração, que seria grãos, frango, legumes, iogurte, evitando as carnes mais gordurosas. Opte por alimentos que contenham gordura mono ou poliinsaturadas. Então, preferência pelo uso de óleo de oliva, isso está muito fundamentado há muitos anos, ao invés de alimentos ricos em gordura transaturada, manteiga, margarina, carne vermelha, embutidos, enfim. Evite alimentos muito salgados e com poucos nutrientes. Então, salgadinho, chip, bolacha recheada, é o que a gente chama de caloria vazia, né? Tem poucos nutrientes, muita gordura e muito açúcar. Evite alimentos muito doces. Então, tudo que é colorido que você dá para o seu filho, os leites coloridos, néctar de fruta, refrigerante, doce, bala, bolacha, cheio de corante, cheio de açúcar e pouco nutriente. Providencia anotações sobre alimentos e hábitos saudáveis, incluindo menus diários. Então, se você se programar para ter um menu diário melhor. E essa parte talvez mais difícil, né? Porque você tem que engajar familiares e amigos em conversa sobre o tema. Então, eventualmente você esteja fazendo bonitinho na sua casa, tenta fazer um suco natural e aí vai passar o final de semana na casa da avó, na casa da tia, e aí vai tudo por água abaixo. E o que a gente faz quando nada funciona? Já tentou aqueles livros todos de dieta, já fez substituições e ainda está no efeito sanfona, vai e vem, então aquela roupa que você achou que você ia caber, você já desistiu, não vou caber mesmo, já deu para alguém. E aí o que você faz? Aí a gente está falando dos obesos mórbidos, que é quando o clínico não funciona, né? Então o tratamento clínico não funciona, não dá resultado, a pessoa já está derrotada, desmotivada, eventualmente já fez 10, 20, 30 dietas diferentes desde sempre. Então, os obesos, super obesos, obesos mórbidos, com um índice de massa corpórea maior ou igual a 40, eles não tinham nenhum tratamento, eles simplesmente conviviam com as suas doenças e esperavam a hora da morte. Iam engordando indefinidamente até falecer em decorrência do quê? Das doenças causadas pela obesidade. Porque a obesidade em si, ela não mata. A pessoa está lá deitada na cama, não tem movimento, não faz nada, tem um cuidador, alguém dá banho, enfim. O que mata são as filhas da obesidade, né? As outras doenças. Então, na década de 50, a gente já tinha pessoas jovens, super obesas, morrendo, porque não tinha tratamento médico, não tinha UTI, fazia a operação, colocava safena, usava medicamento e não funcionava. Então, essa doença, obesidade mórbida, causava uma mortalidade descontrolada. Então, por isso, o que era o super obeso, uma obesidade mórbida. Por quê? Porque leva à morte, alta mortalidade. Aí, alguém teve uma ideia, gente, mas será que a gente consegue fazer uma cirurgia que modifique o tubo digestivo visando emagrecer esses obesos mórbidos? Então, essa foi uma ideia. E então, em 1952, nasceu a cirurgia bariátrica, tá? Então, foi uma ideia de como podia tratar essas pessoas obesas mórbidas que caminhavam para a morte. Inicialmente chamada de cirurgia bariátrica, hoje muita gente fala cirurgia metabólica, porque se sabe que pós-bariátrica muita gente deixa de ter as outras doenças que são as filhas da obesidade. Então, por exemplo, diabetes passa a ser curado com a cirurgia bariátrica. Então, muita gente hoje fala cirurgia metabólica, né? Tem aí a utilidade clínica indiscutível, mas tem também a ideia de que é a única solução, por isso que eu falei lá no começo, tem gente que faz o regime de engorda para poder ser eletiva a cirurgia bariátrica, o que parece uma tragédia, né?
Então, esse é o percurso de como os nossos hábitos alimentares nos levam a graus de obesidade incontroláveis e, infelizmente, levando ao falecimento, à morte. A cirurgia bariátrica em 1952, ela vem como a solução dessa obesidade mórbida, tá? Então, N questionamentos sobre isso, não é uma questão de ser a favor ou contra, porque ela é de fato indicada para muitos casos graves de obesidade com grande sucesso, né? Então, o próximo módulo a gente fala então sobre a cirurgia bariátrica. Obrigada.